Iniciamos nesse instante o nosso programa Ante os Tempos Novos, hoje exatamente abordando este tema, Ante os Tempos Novos. Como é que você vai, Sueli? Tudo bem? Otimamente. E também achando muito interessante que nós hoje vamos conversar um pouco sobre o título do programa, Ante os Tempos Novos, não é, Zé Maria? É verdade. Então, como pergunta inicial, nós observamos, por exemplo, que a mídia hoje dá um grande destaque a essas catástrofes nos jornais, na TV, essa coisa de desencarnação coletiva. E como é que nós, em sã consciência, podemos chamar isso de tempos novos? Porque para as pessoas, aparentemente, são os tempos antigos. Conforme o sofrimento que a pessoa esteja atravessando, tragédias que aconteçam, as pessoas vão falar assim, mas como que é possível, né? Isso que você está dizendo. Como é que é possível dizer que isso é um tempo novo? Para mim parece que é um tempo velho, um tempo de sofrimento, um tempo onde as coisas se repetem, porque às vezes a vida da pessoa apresenta etapas até aparentemente repetitivas, não é? A mesma falta, a mesma carência, os mesmos problemas, e aquilo parece que vai se repetindo, repetindo. Na verdade, o que nós estamos querendo dizer com ante os tempos novos é exatamente para mostrar que depende de cada um se inserir neste momento que nós estamos atravessando. Porque é um momento de preparação, é um momento que nós estamos vivendo que nós estamos numa transição desse mundo velho, de tudo aquilo que é ainda perturbador, de maldade, de violência, de criminalidade, de tudo, enfim, que é negativo, para algo melhor, para algo positivo. Portanto, aquelas pessoas que porventura estejam passando tragédias coletivas, que muitas vezes acontecem, mas a pessoa se salvou. Bom, Certo. Já melhorou alguma coisa, né? Outros não tiveram a mesma, vamos dizer, sorte e desencarnaram. Mas, na verdade, nós sabemos que tudo isso são etapas da vida do espírito. Quando nós falamos ante os tempos novos, é o tempo novo para o espírito, para a sua espiritualização, para uma vivência melhor do nosso planeta Terra, ou seja, da humanidade que habita o planeta. Portanto, o tempo é novo nesse sentido. É tempo de semear coisas boas, é tempo de um convívio melhor com as pessoas, é tempo de perdoar, é tempo de entender o ensinamento do Cristo, o Evangelho, tudo isso que Ele deixou para nós. É tempo de voltarmos a pensar em Jesus, não no sentido sectarista, mas no sentido de união, no sentido de amor. É o tempo do amor. Nós vemos que muita coisa mudou. Se nós olharmos essas coisas modernas, porque a pessoa pode pensar assim, estou vivendo uma tragédia, estou sofrendo muito, mas essa pessoa hoje tem uma medicação que antes não tinha, ela tem às vezes um atendimento que antes não havia, ela tem uma compreensão agora do significado de uma enfermidade, isto se ela está numa religião ou num contexto religioso onde isso é explicado. No Espiritismo, nós sabemos dessas coisas todas, porque há explicação para isso. E nós vamos também ficar sabendo que a dor não tem uma função de castigo, uma função punitiva, mas é uma função educativa. Porque se nós somos imortais e temos várias reencarnações e já temos um cabedal de conhecimentos muito grande, é claro que o que nós vivenciamos antes, se nós plantamos maldades, se nós plantamos coisas negativas hoje, colhemos. A lei de causa e efeito que impera no universo, né? É uma lei instantânea de ação e reação. Por isso é que Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Então, nós vamos ter o que nós plantamos, as obras que construímos. Nós vamos viver de acordo com essas obras. E essas obras vão se distinguir na nossa vida como resultado de tudo que fizemos. Essa é uma visão nova. Essa é uma visão que abre um horizonte novo, por isso é um tempo novo. Mas vamos falar um pouco mais. Vê aí, Zé Maria, alguma coisa mais. O interessante disso tudo, fazer um comentário aqui com você, é que a maioria das pessoas, quando fala dos tempos atuais, eles só se fixam
nas tragédias, nas dificuldades, sem perceber, por exemplo, que hoje nós temos anestesia, nós temos um avanço muito Com licença, grande. você sabe que o homem que inventou a anestesia, eu acho assim a coisa mais maravilhosa desse mundo. Já pensou arrancar um dente sem anestesia, fazer uma cesariana, uma amputação? é. Esse homem é abençoado. É. E nós já vivemos numa época que isso era feito a sangue frio. Pois é, nos registros do É. Egito antigo tem histórias de que havia trepanação de crânio naquela oportunidade. Sim, Então, a pessoa mas os egípcios tinham lá os seus métodos, né? É. Avançadíssimos. As pessoas às vezes fixam só nisso. Então, o que eu queria falar para você é o seguinte, é que as pessoas não veem o que tem de Os bom benefícios, no dia a dia. benefícios, é. Né? Os tempos Uai, novos e a mortalidade nos partos. Pois Né? é. Ali, naquele instante do nascimento de uma criança, a maioria não vivia. Porque havia uma contaminação que foi descoberta, infelizmente, não sei o nome de quem descobriu Infecção isso. puerperiana. Que precisava de lavar as mãos, que era só uma providência tão fácil de ser feita e tão baratinho, não custa nada. Vai verdade. ali, lava a mão muito bem antes de fazer outro parto, para que não houvesse a contaminação daquilo que a parturiente anterior apresentava, não é? verdade. Então, ali só de lavar a mão. E depois não veio Louis Pasteur para mostrar para nós a questão dos micróbios, e não veio vindo. Tudo. Agora, hoje nós estamos aí com os vírus, né? Pois Viroses, essas coisas todas. Mas a medicina está avançando. Existem aquelas pessoas abnegadas que estão fazendo as pesquisas para libertar o ser humano do sofrimento. Certo. Então, Sueli, Kardec, ele já previa essa transição que está acontecendo no planeta, essa transição planetária? Claro. No livro A Gênese, que é o 5º livro da codificação, Allan Kardec vai abordar isso, especialmente no último capítulo, capítulo 18, que vai falar sobre os sinais dos tempos, vai falar sobre a geração nova. Portanto, Allan Kardec e todo o conjunto dos princípios básicos do Espiritismo estão adiante do tempo. É um tempo novo, é um começo, é um recomeço, digamos, para consertar o que está atrapalhado, o que nós mesmos destruímos, corrigir isso tudo, corrigir o rumo da vida das pessoas e ter esse entendimento. Portanto, nesse último capítulo de A Gênese, Allan Kardec vai falar a respeito dessa geração nova, que vai trazer uma nova compreensão para o ser humano. Eu cito sempre uma frase que Allan Kardec coloca exatamente nesse capítulo 14 de A Gênese, frase essa que Kardec diz assim: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Na verdade, se nós formos olhar, essa frase ela parece que foi escrita hoje. Ela é atualíssima. Porque se olharmos as entranhas do planeta, a época da acomodação vulcões, da crosta terrena, à medida em que o planeta ia adquirindo condições para que a vida surgisse depois de bilhões de anos dessas adaptações, é claro que ali naquele momento as entranhas do planeta estavam tremendamente agitadas. O magma interior vinha para o exterior e a crosta terrena o tempo todo era muito frágil, ela se rompia. Por isso as entranhas do planeta o tempo todo estavam à tona, não é? Mas à medida que a crosta terrena foi se solidificando, que os milhões de anos foram passando, com isto a vida começou a surgir, porque já havia condições. E a partir daí, então, com essa acomodação, passamos a ter menos terremotos, ainda temos. E aparentemente pode pensar assim, é demais. Temos terremotos. Mas antes, né? Mas antes, pois é. Muitos vulcões ativos, não é? Nós temos muitos vulcões ativos e outros em surda movimentação, não é? Nós sabemos que um terremoto pode acontecer de provocar tsunami, os furacões, não é? Então, isso existe, faz parte ainda desse planeta, porque é um planeta atrasado. Ou seja, a humanidade que habita o planeta é uma humanidade que está num nível de espiritualidade muito abaixo, muito atrasado, não é? Muito pequeno, e na classificação dos mundos, o nosso planeta está no penúltimo lugar.
Porque abaixo de nós, os mundos primitivos apenas, né? Então, nós estamos numa classificação acima de mundo primitivo. Portanto, estamos em penúltimo lugar. Isso aí precisamos pensar um pouquinho. Por quê? Porque o planeta, ele apresenta as condições que são adequadas à humanidade que o veio habitar. E se essa humanidade é muito atrasada, o planeta não pode ser um Éden, um paraíso, porque as criaturas destroem. Elas destroem o orelhão, elas destroem os jardins, elas destroem qualquer coisa, não é? Então, assim, está faltando o quê? Educação, está faltando o senso de responsabilidade, o senso de que nós vivemos numa grande comunidade universal ou uma comunidade pequena do nosso bairro. Falta esse senso. As pessoas não querem saber se o que ela está fazendo prejudica o próximo. Embora Jesus tenha ensinado que nós devemos fazer para os outros o que queremos para nós. É verdade. Mas a pessoa, ninguém lembra disso. O que acontece? Se o planeta fosse um paraíso, se não houvesse nenhuma coisa que possibilitasse ao ser humano sentir um sofrimento, uma dor, qualquer coisa, o que aconteceria? O planeta seria um grande jardim. O planeta seria algo maravilhoso. Mas em quanto tempo a humanidade atual iria destruir isso? Quanto tempo levaria? Se os mananciais de água fossem, e eram, né, de uma limpidez cristalina, quanto tempo a humanidade levou e está levando para poluir o ar, poluir tudo mais? Portanto, o planeta é de acordo com a humanidade. É verdade. Eu vou dar uma ideia. Vamos continuar com esse assunto? Nós vamos continuar com esse assunto no próximo bloco e nós estamos aqui chamando o nosso intervalo. Retornamos já já.